O goleiro Tadeu na mira do futebol mexicano. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre uma sugestão de um analista de futebol lá do México que o Tadeu, o Michael e também o Bruno Henrique foram, digamos, sugeridos para o Monterrey do México. Quero trazer os detalhes sobre em qual momento isso aconteceu, se houve algum tipo de sondagem ou proposta oficial. O Goiás que já recusou algumas ofertas para a venda em definitiva do Tadeu e analisando também na perspectiva de qual seria, por exemplo, um valor que o Goiás toparia negociar o Tadeu e se o próprio jogador, algo que eu desconfio, gostaria de deixar o Verdão. Da mesma forma, quero falar sobre outros ativos, como por exemplo o Alejandro, que chegou chegando lá no Sub-20 do Palmeiras e provavelmente terá o seu valor adquirido ao final do contrato de empréstimo, podendo render uma boa quantia para o Goiás. Quero bater um papo também com vocês sobre vendas, algo que pode sim acontecer ao final da Série B. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News. Conto com a inscrição de cada um de vocês e venda o seu carro em um flash com a Flashcar. Tá pensando em vender o seu veículo, mas tá com falta de tempo? Aqui na Flashcar nós fazemos tudo isso para você em até 60 minutos. Vender o seu veículo nunca foi tão fácil como agora. Com a Flashcar, localizado na rua T28 no setor Bueno, você agenda a sua avaliação e leva o seu carro até lá. Veículos de todos os anos e modelos, independente da marca, do estado, a avaliação é justa para você com a Flashcar e o pagamento é imediato, via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link da Flashcar aqui embaixo na descrição para você entrar em contato com o pessoal, tá bom? Da mesma forma, não perca nenhum jogo do Goiás, ao vivo na tela do seu celular, computador ou Smart TV, por apenas R$ 30 mensais com a GIM TV. E o melhor, lá você tem suporte via WhatsApp e duas plataformas na mesma assinatura. Então tem como você dividir com algum amigo seu, ou um primo, e ainda ficar mais barato. Para os esmeraldinos também que moram fora do país, recomendo a GIM TV com uma vasta lista de séries, filmes e os jogos do futebol brasileiro. O link na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa história. O goleiro Tadeu indo para o futebol mexicano, ou pelo menos monitorado. Isso de fato aconteceu. Uma publicação feita pelo Twitter do @MatheusOFF. A princípio eu pensei que era algum torcedor do Monterrey ou algo nesse sentido, mas não, tá? Ele é um analista de futebol, trabalha com algumas sugestões de jogadores, recomendações para clubes, tem informação para isso, então é um cara, de fato, um profissional no futebol mexicano. E ele postou o seguinte, neste último dia 2 de julho, no seu Twitter. Abre aspas, já traduzindo aqui para o português. Recomendei vários jogadores que estão indo muito bem hoje, como vocês podem ver. Não vou falar de algum deles por questões éticas. Desde os tempos de Tadeu, Michael e Bruno Henrique no Goiás, os dois últimos agora no Flamengo. O Rayados, né, que é o Monterrey, perdeu dinheiro e muito, esquecendo do Brasil. E de fato é verdade, tá? Se a gente for analisar, por exemplo, o Monterrey, que até disputou o Mundial de Clubes nessa atual temporada, eu não me recordo de muitos brasileiros jogando por lá. Diferentemente, por exemplo, de outros clubes, né? Como o León, o Pachuca, o América do México, que mais? O Santos Laguna, um clube que tem muitos brasileiros. O Atlético San Luis também é outro clube que tem muito brasileiro. O Monterrey, pegando aqui agora de cabeça, não consigo lembrar de nenhum, né? Você pode observar dos últimos elencos também, é um clube que de fato, como tweetou aqui o amigo, acabou esquecendo de algo do mercado brasileiro e pode ter perdido dinheiro nisso, até porque tendo essas sugestões de jogadores do Goiás. Em relação aos outros, tá? O Tadeu, o Bruno Henrique e o Michael, pelo que eu me recordo, tá? Antes da saída do Bruno Henrique, houve basicamente algumas especulações de clubes no Brasil, acho que o Atlético Paranaense, acho que o Santos na época também, e ele acabou sendo vendido para o Wolfsburg, não teve nenhuma oferta do México. Do Michael, eu lembro que também teve o interesse do Santos, do Cruzeiro, teve uma proposta ao final de 2018 na Série B do Santos, mas o Goiás acabou preferindo continuar com o jogador até o final da Série A, aí sim ele foi vendido para o Flamengo. No caso do Tadeu, apesar dessa sondagem, tá, ou pelo menos um oferecimento, uma análise, né, ao futebol mexicano, também não teve proposta. Atualmente, ele tem contrato no Goiás até o final de 2029, então a situação é bastante tranquila. Eu não acredito que o Tadeu deixará o Goiás, tá? Apenas, e isso eu não falo não dessa Série B, eu falo até o encerramento do seu contrato,
a não ser que aconteça alguma coisa. Como, por exemplo, uma oferta absurda dos Emirados Árabes da vida, pode acontecer, sei lá, 1 milhão de salário. Para mim é um goleiro que inclusive tem futebol para receber isso. Além disso, o que poderia acontecer talvez, um Goiás, não sei, até num rebaixamento para a Série C, eu não vejo o Tadeu saindo, por exemplo. Então teria que acontecer algo extraordinário. O Tadeu também não se demonstra, por exemplo, muito aberto a deixar a Goiânia. Isso é muito bom. E acredito que também ele não deixaria o Brasil por conta da relação familiar. Então eu vejo que o Tadeu está tranquilo, o Goiás, dentro do possível, vai também fazer os ajustes salariais para não ficar algo defasado. Não adianta o Tadeu continuar no Goiás para receber 100 mil por mês, seria bobeira, ele recebe muito mais do que isso, mas apenas um exemplo, né? Não adianta fazer caridade. Então acho que as duas partes tratam a outra com respeito. O Goiás consegue oferecer bons salários, bons acordos para o Tadeu, e o Tadeu também tem essa fidelidade ao clube. Vamos ver, né? Essa sugestão aí também do futebol mexicano, por que não ficar de olho em outros jogadores? Hoje o Tadeu com 33 anos, não chega a ser uma idade velha para goleiro, né? Seria como se fosse 28 para um jogador de futebol, 29, mas acredito que com grandes compensações financeiras não deve existir, tá? Até porque o único clube que se mostrou a fazer de fato uma oferta oficial para o Goiás foi o Santos, né? Mas naquele momento o valor era de mais ou menos 1,5 milhão de reais pelo empréstimo do jogador, mais obrigação de compra. No total, o Goiás não receberia nem 10 milhões de reais. O valor estabelecido na época foi de aproximadamente 35 a 50 milhões de reais. Com a RJC Assessoria Contábil, o seu negócio está em boas mãos. Abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento, recuperação tributária e assessoria financeira. Até mesmo a tributação invisível, onde você pode pagar impostos sem perceber e acabar prejudicando o seu negócio. A única saída é o planejamento inteligente. Vou deixar o link da RJC aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo, tanto do WhatsApp como também do Instagram, para você conferir mais detalhes, localizado no centro de Goiânia. A Alternative Bike Shop oferece a primeira bicicleta do seu filho. Está na Alternative, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, ali pertinho do Anel Viário, oferecendo também, além de bicicletas novas e seminovas, tanto para adultos como também para crianças, peças, acessórios a preços acessíveis. Você pode entrar em contato pelo Instagram, vou deixar o link aqui embaixo, @Alternative Bike Shop, ou pelo WhatsApp, o 629 9509 0040. Então beleza, já falei sobre essa história do Tadeu, o Goiás não deve se preocupar com isso, tem um contrato longo, até agora não teve proposta oficial, apesar de sim ser um jogador valorizado no mercado internacional. Outros ativos do clube, e acredito que logo o Goiás deve sim receber uma proposta, ou até mesmo a compra em definitiva, por exemplo, do Alejandro, jogador que vem atuando muito bem, assumiu a titularidade no Sub-20 do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e fez 2 gols, né, do último final de semana para cá, 2 gols em 2 clássicos contra o Corinthians e também o São Paulo, 2 jogos que o Palmeiras venceu. Então, em 6 partidas, o atacante marcando 2 gols, sendo que nesta chegada ao Palmeiras, né, ele foi titular em um jogo no Brasileirão e no Campeonato Paulista, mais uma vez em 3 jogos. Então, vem ganhando espaço aos poucos e marcando 2 gols importantes. Lembrando, o Goiás ele tem 50% do jogador, foi um empréstimo, onde o Palmeiras ele tem uma opção de compra de 5 milhões de reais, mas o Goiás ficaria ainda com 50% de um valor de uma venda futura. Então, além dessa quantia de 5 milhões, o que é pouco, né, para um jogador jovem, um atacante, mas essa possibilidade de 50%, lembrando que o Palmeiras é um dos clubes no futebol mundial que consegue melhor vender seus jogadores. Então vamos considerar que o Alejandro, não vou nem colocar ele como um caso de um Estevão, de um sei lá, o outro que foi vendido também recentemente, fugiu o nome dele agora, aquele outro zagueiro, né, o Vitor, que foi para o Manchester City, não vou nem considerar isso, vou considerar um jogador mediano. Se o Palmeiras vender, por exemplo, 30, 40 milhões de reais, o Goiás tem a metade disso. Então é sim algo para o Goiás ficar atento. Não é o ideal para mim, acho que um jogador que vem da sua base ele tem que jogar, mas se for para emprestar, se for para buscar novos horizontes, que seja em uma negociação como essa, onde acredito que as 3 partes saem ganhando. Dos ativos do clube, e aí sim um bom exemplo, né, de usar a base, o Diego Caetano e o Pedrinho, 2 nomes que vêm jogando bem nessa Série B e já afirmo para vocês,
tem clubes interessados, tá? E deve chegar uma proposta para o Goiás nesse ano, principalmente pelo Diego Caio. Por que eu observo isso? Não sai agora, tá? O Diego Caio, o Pedrinho, até mesmo olhando para a projeção da carreira deles, não compensa, por exemplo, deixar o Goiás agora na metade de Série B e ir, por exemplo, para um clube de Portugal. Não faz muito sentido, é melhor se consolidar por aqui, quem sabe jogar uma Série A no ano que vem, e aí sim, né, você sendo titular numa Série A com 22 anos de idade, aí o cara tá no auge. Né? Então, acredito que os jogadores também têm essa mentalidade de não aceitar qualquer oferta, a primeira chance para sair, até porque o Goiás ele consegue oferecer boas condições, tem os contratos renovados, um bom salário, a cidade é muito boa também, então os caras não estão pensando em sair a todo momento. Então, acredito que é o cenário ideal para todos eles, mas não me surpreenderia com propostas já neste ano para o Diego Caio e para o Pedrinho. Os dois que renovaram, né, os contratos recentemente. O Diego Caio, se eu não estiver enganado, o vínculo vai até 2028 e o Pedrinho até o final de 2027, também com boas multas rescisórias. Outro também que renovou o seu vínculo, o zagueiro Antony, né, que foi convocado para a seleção brasileira sub-20 no Mundial disputado no Chile. Então, os nomes, os mais ativos, né, no mercado do Goiás, com vínculos longos. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e confira a Bueno Tênis Club para você começar um novo esporte, seja ele o tênis, beach tênis ou pickleball, localizado na Avenida T15 do setor Bueno, com horários flexíveis de acordo com a sua rotina. O link na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera. Você já se perguntou por que o seu filho não larga o celular? Talvez ele ainda não tenha encontrado algo mais interessante. Se eu te dissesse que existe um esporte que pode mudar isso, imagine uma atividade que é fácil de aprender, super divertida e que ainda desenvolve habilidades cognitivas que ajudam sua criança na escola. Estudos mostram que esportes de raquete ativam os dois lados do cérebro, aumentando a concentração e a capacidade de resolver problemas. E não para por aí. Crianças que praticam esses esportes têm 47% menos risco de desenvolver doenças crônicas no futuro. Além disso, esse esporte é uma mistura de tênis, badminton e tênis de mesa, o que o torna dinâmico e menos lesivo. Seu filho pode começar a jogar na primeira aula e se divertir muito. Então, que tal substituir o tempo de tela por um esporte que vai trazer saúde e alegria? O nome desse esporte é o pickleball. Ele não é só um jogo, é uma oportunidade de crescimento e diversão para toda a família. Eu sou a Marina Vitorino, diretora da Bueno Tênis Club e já ajudei muitas famílias a descobrirem os benefícios dos esportes de raquete. Quer saber mais? Venha nos visitar e descubra como o pickleball pode transformar a vida do seu filho.